Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Vamos dar início, então, ao nosso quarto painel na Semana de Economia Circular, que é o painel, de Economia Circular e Alimentos. Gostaria de chamar para compor a mesa o secretário Carlos Fernandes, o secretário executivo de Abastecimento, a nutricionista do Banco de Alimentos Camila Ozaki, a Marina, que é proprietária do Planta Feliz, um pátio de compostagem privado. Tem uma mesa que chama vocês para compor a mesa. E a Evelyn Dias, que é fundadora e CEO da Santa Food, uma startup que trabalha com a economia circular dos alimentos. Bom, então, a ordem de apresentação das falas, eu gostaria de primeiro convidar o secretário Carlos Fernandes para participar do nosso painel. Secretário, o palco é seu. Pronto, boa tarde. Cumprimentar todos aqui, cumprimentando a Marina Camargo e convidando todos a irem lá no Planta Feliz, porque eles estão lá essa semana com a semana da virada, não é da virada, da compostagem. Virada é ODS, da compostagem, eles estão fazendo oficinas lá, inclusive sábado nós vamos passar por lá com a delegação das cidades aqui parceiras de São Paulo. Vamos fazer lá um roteiro em Parelheiros, começando pela Planta Feliz, para mostrar o que nós fazemos lá, inclusive do ponto de vista privado, a composteiras que eles têm lá. E tem uma boa notícia aqui com ela, que também o licenciamento da compostagem dela, maior, que é um projeto que ela persegue há muitos anos, há muito tempo, está andando muito bem lá em desuso. Acho que nós vamos ter uma notícia em breve boa para esse movimento que é de compostagem na cidade de São Paulo. Tá? Eu vou ser um pouco breve, falar um pouco rapidamente sobre a questão da compostagem, o que a cidade faz, que é a economia circular com a questão de resíduos de feiras e alguns outros movimentos que a prefeitura faz. Todo mundo sabe aqui, na cidade de São Paulo, tem a primazia de ser a primeira da América Latina que trata os seus resíduos de feira através de compostagem e que você faz a recuperação daquele resíduo, não vai mais para aterro. Tá? Nós hoje temos 5 pátios de compostagem na cidade de São Paulo que produz adubos tanto para o consumo da prefeitura, como também distribuição para a população, que quando é pedido e em eventos nós distribuímos. E também, agora, nós estamos regularizando o fornecimento mensal de 6 a 7 toneladas mês para os agricultores de Parelheiros, né? que participam tanto do Liga os Pontos como também os convencionais, mas focando principalmente quem são os produtores que participaram do Liga os Pontos e que estão no programa da conversão agroecológica e que já são orgânicos lá em Parelheiros. Nós vamos fornecer isso porque nós entendemos que fortalecendo o agricultor naquela região, dando renda para eles, porque adubo é renda, né? É um insumo para a produção deles, nós vamos dar renda para eles e proteger melhor o meio ambiente. Nós somos adeptos de que agricultor, e principalmente orgânico e agroecológico, são protetores do meio ambiente daquela região que é tão ameaçada de invasões e agressões ao meio ambiente. Nós precisamos ter o dever de proteger aquelas regiões. Então, uma das iniciativas coordenadas da prefeitura é de fornecer, da assistência técnica, que foi o grande êxito do
um dos grandes êxitos do Liga os Pontos foi dar a terra àqueles produtores. Com isso, você vai conseguir dar renda, você vai melhorar a produtividade dele e ele vai conseguir se fortalecer no mercado. E agora nós estamos na fase do cooperativismo, na fase da plataforma Sampa Mais Rural, que liga os pontos, por isso o nome Liga os Pontos, né? Que é o produtor mais próximo do consumidor. Com isso, você faz gerar toda uma nova economia, uma economia circular, aproveitando o adubo, o resíduo da feira, virando adubo, chegando no produtor, produzindo alimentos e voltando para o mercado de São Paulo, os produtos mais saudáveis, né? Vamos chamar assim. Então, essa é uma iniciativa que a Prefeitura faz, que eu acho que é de importância absoluta para a cidade. E nós estamos num projeto, aqui, principalmente RI, né? Nós estamos aqui porque RI, que São Paulo está tentando ampliar os pátios de compostagem, mas não só no conceito de pequenos e médios, como a gente tem lá na Lapa, não é, Cleide? Né? Que nós iniciamos lá na Lapa, falo nós porque estava lá e ela também estava lá nessa luta do primeiro pátio de compostagem da cidade. E nós estamos com um desejo, e fazendo no bilateral nosso com o Banco Mundial, fazendo uma solicitação de um planejamento de de pátios de compostagem muito maiores, com maior escala, para reduzir custo, aumentar a produção e poder ofertar mais. RI fez um bilateral com o Banco Mundial e nós temos os projetos que já vêm, esses projetos são da Anlurb, mas coordenando para que a gente tenha 100% dos resíduos de feira da cidade de São Paulo absorvidos por esses pátios, 5 pátios que se estabelece mais ou menos em torno de 50 toneladas dias de captação, que vai permitir com que, além do que é a feira, inclusive, poder agregar outros resíduos orgânicos para a compostagem, que é importante, que é o passo seguinte a você ter um compromisso da população que segregue melhor o seu resíduo e a gente possa colocar o lixo, o resíduo orgânico domiciliar entrando nesse circuito também, né? Porque aí você melhora, não vai para aterro, não há queima, é um melhor aproveitamento e nós ganhamos escala em adubo, né? E adubo hoje a gente sabe o que é. Quando está com a guerra da Ucrânia, a gente agora valoriza o que é a importância. E natural, que se aproveita. Se você transforma coisas que é a nova economia. Nós estamos falando de economia circular, de um mundo novo, mais saudável, equilibrado, sem agressão ao meio ambiente, nós estamos falando em reaproveitar o que nós já usamos. Acho que toda essa nova economia do mundo, que vai se transformar, ela veio para ficar, porque senão o planeta não vai aguentar. Nós já passamos a era de consumir o que da natureza, né? Vamos falar da Revolução Industrial, do processo desse. Nós tínhamos, era inesgotável. Eu sou do tempo que se olhava que água era uma coisa inesgotável. Como a gente pode pensar em não ter água nesse país, né? Ou você ferro, essas coisas. Então, isso é esgotável. A gente está descobrindo, pelo crescimento da população, pela economia de consumo, você sabe que tudo é esgotável. Então, toda uma nova economia vai estar sendo construída no conceito de aproveitamento. Isso você faz com que as plataformas industriais se transformem. E nós conseguimos transformar uma nova economia, desenvolvimento econômico, diminuir as desigualdades, sem precisar fazer guerra, como a Segunda Guerra ou essa que está aí. Porque essas, ela destrói e a gente tem que construir todos os prédios de novo. Vamos falar assim, raso, eu estou fazendo um raciocínio assim bem... Destrói tudo, constrói tudo de novo. Então, você gera emprego, gera desenvolvimento, assim, entre aspas, e continuamos no mesmo problema. Nessa você gira a economia para um novo foco, energia em bateria, carros elétricos, tirando carbono, todos esses exemplos, é a forma de você virar a economia toda. Quer dizer, a indústria automobilística, quando a gente fala de carro elétrico, muda tudo.
Carro elétrico tem 40% a menos de peças que um carro a combustão, fora a questão da poluição. Então, você tem todo um novo conceito. E uma coisa simples, uma coisa louca, que o que gera o carro elétrico é uma das coisas mais antigas que nós produzimos, que é o motor elétrico. Né? Quer dizer, uma coisa tão simples volta ao ciclo e a gente constrói uma nova cadeia produtiva mais sustentável, porque todo o foco desse processo é ela ser sustentável, ser aproveitado, fazer uma economia, um processo que seja tudo reaproveitado e que ganhe escala. Né? E que com isso também aí tem um outro, completando a questão da proximidade, circular próximo à questão da mobilidade e curtar distâncias. Né? Quando a gente está falando de feira, vou aqui voltar, um caminhão que recolhe o resíduo em Parelheiros, se ele não parar na nossa compostagem, ele roda hoje 100 quilômetros para ir para o aterro lá de Caieiras. Veja a pegada de carbono, o custo que tem para que seja lá. Por isso, o planejamento e essa questão das composteiras é para tirar essa circulação, ganhar a escala, ter tudo absorvido, economizando, estando próximo, gerando emprego próximo, né? Para que a gente faça uma nova economia. Eu vou ficar por aqui assim, só para dar um início, mas acho que é nesse conceito que a gente tem. Se lembre sempre, 100 quilômetros, sai de Parelheiros e chega lá. 3 horas no meio da Marginal, passando pela cidade, um caminhão levando resíduo para o aterro. Não é nem para ser processado, porque se ele fosse processado, é para aterro. Nós precisamos reverter isso. Né? Tem as mobilidades também de energia, possibilidades de energia, todos os outros campos para isso, que são muitas frentes de aproveitamento dessa questão da economia circular e de que você pode processar. Né? Mas um deles, primário, que chega mais perto da população, é a compostagem. Tá bom? É isso, um abraço. Obrigado por vocês. Agora está funcionando. Muito obrigado, secretário, pela apresentação, pelas palavras. Agora eu gostaria de chamar a Camila Ozaki, que é coordenadora e nutricionista do programa do Banco de Alimentos. O palco é seu. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar em pé porque eu sou muito baixinha, aí sentada fica mais difícil. Eu vim aqui representando a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Hoje eu estou trabalhando no Banco de Alimentos Municipal, sou nutricionista. Faz somente 2 meses que eu estou lá, mas já me apaixonei pelo trabalho que eu estou realizando. É um trabalho apaixonante. Eu acho que quem passou por lá, quem conhece, pode dizer isso, tá? Então, o objetivo aqui era trazer algumas políticas públicas que já estão implementadas, né, que estão relacionadas à economia circular e alimentos. Ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Eu acho que o Sr. Carlos falou aqui um pouco do que já acontece também. Então, a minha intenção hoje é apresentar 2 programas que acontecem na Secretaria de Trabalho, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, um dos programas é o Banco de Alimentos, que é o local onde eu trabalho. Então, nesse local, nós recebemos doações de alimentos que estão próximos à data de validade, ou então alimentos que já perderam seu valor comercial, né? Então, às vezes, um pacote de arroz que foi aberto, né? Ou um hortifruti, né? Então, que não vai ser comercializado mais. Então, nós recebemos no banco de alimentos,
Temos uma equipe que faz a triagem, a seleção, a manipulação desses alimentos. Então, se precisa reembalar, esse alimento é reembalado, fazemos a seleção e depois fazemos a doação para as entidades cadastradas, tá? Então, o nosso papel é aproveitar um alimento que seria descartado. Então, eu vejo aí que a gente está diminuindo os alimentos que seriam descartados, diminuindo o lixo, né? Estamos aproveitando, então tem uma questão de segurança alimentar e nutricional envolvida, e tem uma questão social também, socioeconômica, porque a gente está ajudando as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, né? Então, são essas as etapas, tá? Além desse programa, existe o programa de combate ao desperdício e à perda de alimentos. É um programa que já foi até premiado internacionalmente, né? Ele faz uma ponte mais direta. Então, as feiras e alguns sacolões, eles fazem doação dos alimentos que não foram comercializados, não necessariamente algum alimento que perdeu valor comercial, muitas vezes eles doam alimentos que ainda poderiam ser comercializados, mas eles decidem por fazer essa doação. E aí nós fazemos um treinamento com a entidade que fica próxima à feira. Então, também tem essa outra questão da mobilidade, em vez de levar para nós lá no banco de alimentos que fica na Vila Maria, né? São Paulo é muito grande. Então, as feiras que ficam espalhadas pela cidade, a entidade vai diretamente na feira para coletar essa doação, né? Tem um intermédio aí de alguns beneficiários do POT, que é um programa que até a Thaís comentou no painel anterior, programa Operação Trabalho. Eles são treinados também para fazer a seleção ali, tanto no banco de alimentos como nas feiras, para depois encaminhar para as entidades aproveitarem. Então, são programas que englobam várias questões, como eu disse, ambientais, socioeconômicas, né, e de segurança alimentar e nutricional, né. Falando um pouquinho do programa Operação Trabalho, além deles receberem o benefício por 6 horas de trabalho diária, eles recebem também qualificação profissional, porque o grande objetivo desse programa é qualificar essas pessoas para que elas retornem ao mercado de trabalho, né. Então, a turma que está lá trabalhando conosco no Banco de Alimentos, por exemplo, eles já receberam treinamento sobre questões de compostagem, né, mudas e tal, receberam um treinamento desses assuntos, e também receberam um treinamento sobre aproveitamento integral dos alimentos, né, que é uma outra questão também que tem muito a ver com o assunto, né, a gente procurar utilizar o alimento em sua forma integral. Também já fizemos esse tipo de palestra para as participantes do programa Tem Saída, que é um nicho do programa Operação Trabalho. Esse programa Tem Saída, ele tem o objetivo de atender as mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Então, elas são encaminhadas pelos setores responsáveis e são colocadas no mercado de trabalho, no programa, né? No programa Operação Trabalho. Então, nós fizemos já essa palestra também para as participantes. E aí eu queria só destacar essa questão, quando a gente fala de aproveitamento integral de alimentos, existe uma confusão de reaproveitamento de alimentos. Eu acho que as duas questões são importantes. Nós podemos fazer o reaproveitamento dos alimentos, né, com outros tipos de preparações, enfim, mas o nosso foco nesses nossos treinamentos é o aproveitamento integral. Então, aproveitar o alimento como um todo, né, o talo, a casca, as folhas, as partes que usualmente não são utilizadas, tá? Então, são esses os dois programas que eu trouxe um pouquinho para vocês conhecerem, né? A gente tem intenções de fazer integração até com essa parte de compostagem, porque atualmente o Banco de Alimentos faz a doação, mas como a gente faz essa seleção, essa triagem, alguns alimentos não são aproveitados, não podem ser doados, né? Mas a gente precisa dar um destino melhor, né? Fazer a compostagem e aproveitar a cadeia como um todo, tá? É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Camila, pelas palavras e pela apresentação do Banco de Alimentos. Mais uma política pública incrível da cidade. Agora eu gostaria de chamar a Marina, que é empreendedora social pelo Planta Feliz. Marina, um pouco é seu.
Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, secretaria, né, o senhor Carlos Fernandes, que está representando a mesa, meninas. Vou apresentar rapidamente o Planta Feliz e depois fica abertas as perguntas. Queria salientar, muito importante, tanto a fala do secretário, com certeza da Evelyn também será, e da Camila, principalmente na recuperação e no reaproveitamento completo do alimento. Então, antes de chegar na Planta Feliz, qualquer tipo de resíduo para ser compostado, a gente também trabalha a questão da educação ambiental, seja com restaurantes, nas casas, né, nas residências que nos procuram para ser nossos clientes e assinantes. Pode passar, por favor. Vamos ver se eu vou acertar. Foi. Bom, uma primeira pergunta que eu quero fazer, para que todos reflitam, né, é se a gente sabe para onde está indo o nosso lixo. Eu sei que lixo não é a melhor palavra dentro do painel, porque a palavra ideal seria resíduo, mas eu gosto de usar a palavra lixo porque ela é forte, né? Então, esse questionamento de onde está indo o seu lixo é um dos primeiros questionamentos que a gente faz lá na Planta Feliz, quando a gente leva a educação ambiental para todo mundo. E eu falo não só do resíduo orgânico, né? Eu falo de qualquer resíduo, né? Pode ser uma blusa nova, pode ser uma bolsa nova, pode ser um sapato, né? Pode ser um móvel novo. Trocar o sofá é fácil, o difícil é descartar um sofá. Né? O que eu mais vejo, agora morando na zona rural, extremo sul de São Paulo, são sofás abandonados no meio da mata. Né? Então, a questão do descarte é muito importante, a gente se questionar cada vez mais. E para onde está indo? Porque eu sou o responsável por tudo que eu gero. E aí eu também gosto de trazer a separação em 3 frações. Né? Você já ouviu falar em separação em 3 frações? É outra questão da educação ambiental que é muito importante a gente bater na tecla. Eu faço diversas visitas técnicas em restaurantes, condomínios, casas, e ninguém sabe falar o que é separação em 3 frações. E o que seria isso? Gente, é basicamente separar o seu resíduo em reciclável seco, a famosa sucata, né, que a gente conhece muito bem já no Brasil, o resíduo orgânico, então o compostável, né, todo o resíduo que pode voltar para a terra, e os rejeitos. O que seriam os rejeitos? Rejeito é aquilo que não tem tecnologia hoje, né, às vezes no Brasil, por exemplo, mas não tem tecnologia para que a gente possa reutilizar esse alimento, esse rejeito. Né? Então, gosto, quando eu vou fazer as consultorias, né, e toda a educação ambiental que a gente faz, a gente olha exatamente para o ambiente que a gente está trabalhando. Se é uma residência, eu vou falar da fralda, do absorvente, eu vou falar do fio dental, né? E a gente pode até trazer tecnologias novas. Por exemplo, o fio dental, já existe o fio dental de milho. Então, você pode deixar de usar o fio dental de plástico, passar a usar o fio dental à base de milho, e ele vai para a compostagem. Então, também são mudanças de hábitos que a gente traz quando a gente começa a falar na separação em 3 frações. E aí eu pergunto, né, e gosto de colocar, vamos compostar? Por quê? Porque também ninguém fala de compostagem. Né? Ou quando fala, a gente tem grandes mitos, né, que a compostagem cheira mal, né, que traz bicho e que não dá para fazer em casa. Então, a proposta da Planta Feliz é que todo mundo composte. E tem várias opções para você compostar. Você tem a opção de montar uma composteira doméstica na sua casa, né, ou comprar uma composteira doméstica. E, normalmente, a composteira doméstica ela é feita com minhocas, né, e tem aí algumas restrições técnicas do que pode e o que não pode num minhocário. Você pode montar com seus vizinhos uma composteira comunitária. Né? Aqui na cidade de São Paulo, está começando a brotar várias composteiras comunitárias bem legais em vários bairros. E é isso, é você tomar posse da praça, literalmente, que a praça é nossa, né? E começar, gente, com técnica, tá? Também é algo que o Planta Feliz traz bastante. Não é simplesmente colocar os resíduos lá na praça e achar que num passe de mágica vai se tornar compostagem. Então, é importante fazer todo esse processo, mas com técnica, sabendo o que é e como compostar. Uma terceira opção é você buscar uma empresa de serviço de coleta e compostagem como a Planta Feliz.
Em São Paulo, a Planta Feliz é pioneira no serviço. Tem outras empresas que estão chegando no mercado, inclusive nós somos mentores, eu e meu marido e sócio, de algumas empresas aqui em São Paulo, porque a proposta é que tenham cada vez mais empresas de compostagens privadas e descentralizadas na cidade de São Paulo. Pois, assim como bem o secretário Carlos Fernandes colocou, né, um caminhão de coleta sai de Parelheiros e anda 100 quilômetros para ir até Caieiras. Então, o que a gente precisa é de pátios de compostagem descentralizados que possam atender, né? Vou dar um outro exemplo. Eu, Planta Feliz, atendo um restaurante na Zona Norte. Por que eu atendo esse restaurante na Zona Norte? Porque ele não tem um pátio de compostagem privado que possa reciclar os resíduos orgânicos deles próximo. Então, ele tem que cruzar a cidade toda e ir para próximo de Parelheiros fazer a compostagem deles. Então, esse é um incentivo também que a gente tem feito aqui frente à Planta Feliz. Para vocês entenderem um pouquinho quem nós somos, nós somos um negócio socioambiental, né? Planta Feliz nasceu de um incômodo meu em 2009, então eu não queria mais mandar os meus resíduos para o aterro sanitário. Comprei uma composteira com minhocário da Morada da Floresta, que é hoje em dia bem conhecida aqui na cidade de São Paulo e no Brasil, eu até digo, e comecei a compostar não só os meus resíduos, mas dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho. Uma vez por semana eu ia de carro com vários baldes no porta-mala para trazer os resíduos para compostar em casa. Em 2015 eu criei a marca e passei a começar a vender o adubo, porque aí eu tinha tanto adubo que não fazia mais sentido eu ter um monte de adubo em casa. 2016, casei com o Adriano, né, meu marido e sócio, e aí ele veio a proposta, vamos casar, mas eu gostaria de morar num sítio. E aí eu falei, tá bom, e o que a gente vai fazer da vida morando num sítio? Ele falou, vamos escalar o Planta Feliz. Então, vamos dizer aí que praticamente 6 anos se passaram nesse processo, a gente tem uma filhinha, a Valentina, vai fazer 5 anos, e a gente vai agora crescer o Planta Feliz cada vez mais. Por quê? Em 2020, nós fomos acelerados pelo Ligue os Pontos, da AdSampa, ganhamos em primeiro lugar o edital, e foi esse pé que deu, né, quando eu também aproveitei e pedi para ser mandada embora do meu emprego fixo e resolvi empreender de cabeça, vivendo do sítio e para o sítio. Então, junto com a pandemia, em março de 2020, eu sou desligada da empresa que eu trabalhei por quase 16 anos e caí de cabeça com o Ligue os Pontos, a AdSampa, na Planta Feliz. Começamos a coleta dos resíduos orgânicos na cidade de São Paulo, trabalhando com uma legislação até 500 quilos dia. E aí agora, junto com o secretário, com várias outras pessoas que estão nos auxiliando também, junto à prefeitura, a gente está pleiteando uma licença para até 10 toneladas dia. Por que isso? Né? Em menos de 2 anos, a gente está saindo de 500 quilos para 10 toneladas dia. Porque 500 quilos por dia eu atendo de residências. Eu preciso aumentar isso para poder atender as grandes demandas que estão chegando, de hortifrutis, de supermercados, de restaurantes, que eu não consigo atender com a atual legislação que libera o licenciamento até 500 quilos dia. Mas eu gosto de contar também que o Planta Feliz não é só compostagem, né? Depois que a gente começou, hoje em dia a gente tem 4 frentes de trabalho. A Planta Feliz, a primeira frente de trabalho é a coleta, né, e compostagem desses resíduos, por enquanto, pequenos e médios geradores. Quero logo contar de grandes geradores na cidade de São Paulo também. Nós compostamos esses resíduos e comercializamos o adubo que nós produzimos. E nós temos também, nós somos agricultores, passamos a ser agricultores para fechar esse ciclo do alimento, e nós temos também vivências pedagógicas e o turismo rural. Hoje em dia tem uma casinha dentro do sítio, também com Airbnb, para justamente mostrar que você pode dormir do lado de uma leira de compostagem, que você não vai ter rato, barata e nem cheiro. Nosso site, Facebook, Instagram, WhatsApp, e eu fico à disposição de todos. Obrigada. Bom, muito obrigado, Marina, pela apresentação do Planta Feliz. E gostaria de convidar agora a Evelyn Dias, que é CEO e uma das fundadoras da Santa Food. Evelyn, o palco é seu. Obrigada. Gente, para frente, qual que é? É isso mesmo, acertei. Boa tarde. Prazer estar aqui nesse projeto. Eu comentei
que eu fiquei honrada em receber o convite para vir falar do trabalho, porque é a nossa missão falar sobre isso, é o nosso propósito pessoal e profissional agora. Você vai colocar na apresentação? Eu acho importante contextualizar antes, brevemente, para vocês entenderem o que é a Santa Food e o que é que a gente está fazendo neste momento. A Santa Food é uma empresa que nasceu com o propósito de democratizar o acesso a uma alimentação segura, lá em 2015, certo? O modelo de negócios que a gente escolheu, ele estava funcionando, crescendo de forma gradativa, mas ele, de certa forma, trazia uma frustração para a gente, que encabeçávamos o negócio, porque a democratização ela não estava acontecendo, de fato. O produto ainda era muito nichado, a gente não estava fazendo girar essa economia, e a partir de 2019 nós começamos a mergulhar para buscar novos modelos de negócio que proporcionassem essa democratização. Então, em 2020, a Marina falou, né? Março de 2020, a gente começou com essa transição do modelo de negócios anterior para este novo modelo, que é o que eu vou apresentar para vocês. A gente desenvolveu uma metodologia que a gente chama de 6 etapas para a microeconomia. E, a partir dessa metodologia, a gente também buscamos nos tornar um negócio de tecnologia, porque a gente entendeu que a democratização ela viria da descentralização. Sem a descentralização, que foi o que a Marina falou, a gente não conseguiria democratizar. Não dentro do tempo que é necessário, do tempo que a gente precisa, que o país, a cidade, o planeta precisam. Então, a gente buscou essa mudança de modelo de negócios e também no meio da pandemia, na terceira onda aqui em São Paulo, em março do ano passado, a gente lançou a plataforma dentro desse modelo, dessa metodologia que a gente desenvolveu. Eu vou explicar para vocês. Nós somos um negócio social, a gente se posiciona dessa forma de impacto da microeconomia verde circular, que é como a gente chama o nosso método. A gente acredita que esse é o modelo das cidades, do futuro das cidades verdes. Então, a gente identificou e veio observando cada vez mais que o processo de transição, ele já acontece há muitos anos. A transição para um hábito mais consciente, para um estilo de vida de consumo mais consciente. E dentro do processo de transição, existem vários níveis de comprometimento com essa transição, falando dos grandes centros urbanos. Tá? Então, ou seja, tem pessoas que estão dispostas a mudar, a gente chama de nível de resiliência. Tem pessoas que estão dispostas a mudar um pouquinho, nível 1, tem aquelas que estão mais avançadas, nível 2, e assim sucessivamente. A gente percebe que esses níveis de resiliência, eles já existem e estão em momentos diferentes. Uma vez que a gente quer democratizar, uma vez que a gente escolheu a tecnologia, a gente acredita que a gente consegue juntar todos esses níveis de resiliência nos estágios em que eles estão, para que cada um dê um passo à frente e vá seguindo nesse processo. Então, aqui a gente sabe que esses são números das cidades, que a gente tem todas essas estruturas e elas funcionam de uma forma muito desequilibrada. É o ciclo vicioso que só se autoalimenta da oferta e demanda em desequilíbrio. Então, a gente criou uma plataforma de descentralização da cadeia, que é de ponta a ponta, da produção até o descarte e a compostagem. A gente, além de fazer a conexão, a gente faz a gestão desse ecossistema. Aqui eu vou mostrar para vocês, de uma forma desenhada, qual é o método, como é que a gente trabalha. A gente começa na cadeia da produção, vai seguindo para o processamento do alimento, para o consumo, estamos na cadeia de alimentos, a parte das corporações que estão envolvidas nesse ecossistema, as doações e a parte da compostagem, o descarte e a compostagem do alimento, dos resíduos orgânicos para gerar novos produtos que voltam para o início da cadeia. A gente atua como negócio agro 4.0, porque a gente leva benefícios para os produtores, e também como Smart Cities, porque a gente utiliza a tecnologia, predição, Big Data, inteligência de negócios e Machine Learning, geolocalização. A gente acredita no modelo de circuitos curtos. O secretário Carlos falou da
da logística, do processo logístico, do alto custo que isso envolve, o custo econômico e o custo ambiental, né? Então, ou seja, o propósito aqui é a gente atuar em microcomunidades, micro-regiões, resolver aquelas questões, tornar essa micro-região autônoma para que a gente consiga, ali naquela própria região, dar os destinos corretos para cada uma dessas partes da cadeia e que ela se autoalimente, que ela realmente se retroalimente, gere produtos, que essa rede consuma dela mesma. Hoje, nós estamos nas 3 primeiras partes da cadeia, ou seja, já foi comprovado, funciona muito bem, né, a parte de produção, processamento e consumo. E ali no consumo também tem as nossas redes de alimentação fora do lar, né, estabelecimentos que querem consumir dessa rede, elas consomem dentro da plataforma mesmo, além dos consumidores pessoa física. A gente, neste momento, está numa comunidade, fazendo um laboratório dentro de um bairro de São Paulo, para estender a microeconomia verde circular até a parte da compostagem. Inclusive, a gente começou essa parte da extensão do modelo em abril agora, e a gente pretende implantar nessa microcomunidade que tem um perfil muito específico. Ela é uma comunidade que tem um perfil de consumo e hábitos conscientes muito forte. Então, a gente já tentou, e pivotamos dentro da pivotagem a gente já tentou fazer para a massa, e a gente viu que não funcionou tão bem. Ou melhor, até funciona, mas o esforço para mudar a cultura é muito maior. Então, a gente agora, para poder chegar até a última parte da microeconomia verde circular, a gente está nesse laboratório dentro de um bairro de São Paulo, que a gente apelidou carinhosamente, temporariamente, de Smart Ecovila. A ideia é trazer um conceito de ecovila para dentro de uma cidade. E aqui tem alguns dados, eu acho que vocês todos devem saber bastante deles, que vêm do Composta e Cultiva, de que o investimento em todas essas partes da cadeia de forma integrada trará resultados econômicos quantitativos totalmente comprovados. E também tem resultados qualitativos, que é a parte da diversidade de culturas, né? Que a Camila, como nutricionista, deve entender muito bem, que é a questão, a gente hoje tem, acho que mais de 70% de produção de alface, né? Todo mundo come alface aqui, quando vai para... feita. Então, ou seja, a ideia é fazer o match da oferta e demanda localmente e fortalecer essa questão da diversidade de culturas. Então, a gente fez uma pesquisa nessa microcomunidade, a gente identificou que 54% são casas e 46% são apartamentos, né? Desse volume de pessoas, 53% são urban farmers. Eles produzem alguma coisa dentro do próprio espaço deles. A gente ficou bem surpreendido com esse indicador, inclusive. Então, ou seja, lembrando, é uma comunidade muito específica. A separação do lixo, 93% desse grupo separa o lixo. Então, ou seja, realmente é um grupo que tem hábitos mais conscientes. A compostagem, né, que já fazem um processo de compostagem, 40,2%, também um indicador muito alto. Doação de alimentos, aqui não é que eles doem, né, os 71% doa, mas eles ou doam ou desejam doar, mas não sabem onde doa, para quem doa. E esse processo da segurança alimentar, né, essas condições do alimento, será que é bom, será que não é? E a parte de orgânicos e agroecológicos, 78% deles deseja ou já tem esse hábito de fazer esse consumo. E aí, de forma qualitativa, foi perguntado para eles como eles enxergam o bairro deles, como seria o conceito de bairro verde para eles. Porque eles têm essa característica de verde, eles defendem as árvores no meio da cidade de São Paulo, hein, gente? É um grupo lá que defende, vai lá cortar a árvore, eles vão lá, quer saber qual que é a OS que estão cortando a árvore aí. Enfim, eles têm um foco muito grande, um desejo muito grande de melhorar o processo de reciclagem na região,
da coleta de lixo seletiva, falta de informação, né? Muita questão. A gente não pode prescindir do processo de educação. Então, a educação ambiental e sustentabilidade, eles querem saber mais, querem se tornar especialistas nisso. Eles querem mais hortas comunitárias e sustentáveis no bairro. Querem comer alimentos seguros, mas por um valor mais justo, mais democrático. Plantio de árvores, né? Tem leis, mas isso ainda é muito distante deles, do plantio nas residências e nas calçadas. Quais são as regras? E existem regras. Parques, eles querem mais parques, mais verde. A economia circular, eles citam muito esse termo, e eles querem aprender, porque não sabem muito bem como funciona, e também citam a questão do interesse pela geração de energia através do processo fotovoltaico. A gente tem dados, pegamos dados da prefeitura para a gente começar, a partir do momento da implantação daquelas 6 etapas, a gente começar a medir. Eles estão melhorando esses indicadores? Não estão melhorando? Isso está trazendo valor agregado para essa comunidade? A gente está melhorando, reduzindo o consumo, planejando melhor e descartando adequadamente? Então, a gente vai medir tudo isso. A gente não está abrindo ainda qual é o bairro, certo? Porque está no início do projeto, mas logo mais, quem sabe, eu já começo a compartilhar os resultados. Aqui tem a extensão em quilômetros quadrados, porque a gente vai dividir já está dividido em microcircuitos. E a estratégia da fase 1 a gente montou um comitê responsáveis de cada uma daquelas 6 etapas para ajudar no envolvimento da comunidade. Então, educação sobre hábitos de consumo, mapeamento de quem são os urban farmers, hortas urbanas e praças, tudo isso para colocar dentro da plataforma, que tem aquela visibilidade por geolocalização, para a gente poder movimentar essa microeconomia. Planejamento de compras, redução do desperdício, consumo de alimentos seguros, aumento de produção com aproveitamento integral. Olha aí, Camila. A gente tem uma área de qualidade dentro da Santa Food, de uma engenheira de alimentos, que ajuda nesse processo das cozinheiras, né? Quem processa o alimento recebe toda uma orientação de como fazer um aproveitamento integral do alimento. Apoio das corporações que estão na comunidade. Muitas grandes corporações têm projetos e recursos financeiros para investir em projetos da comunidade. Então, a gente tem esse propósito ali também. Alinhamento às metas de clima da cidade para oportunidades, né? No painel anterior falou do Panclima, a gente estudou direitinho, a gente está no programa Green Sampa, aqui da Prefeitura de São Paulo, muito ligado à Secretaria Verde e Meio Ambiente, as outras, Direito e Cidadania, e o de Trabalho e Economia também. Com foco, porque isso é o que são os pontos principais da cadeia. Doação de alimentos, separação de resíduos e destinação adequada, e compostagem de resíduos orgânicos aqui domiciliar. Viu, Marina? A gente quer ajudá-los no processo da geração de um novo produto domiciliar. A gente está desenhando como vai funcionar isso. E aí, o que seremos no futuro? Essa cidade com essas 7 competências globais de cidades do futuro, entregando indicadores e métricas para aquelas 6 ODSs. Aqui a gente tem um programa internacional desde o ano passado, que é da The Rockefeller Foundation, que está desenvolvendo os programas alimentares do futuro. Inclusive, esse modelo é o modelo que a gente está desenvolvendo nesse programa internacional. E aqui tem foto de algumas pessoas da cadeia, as Santinhas, aqui a gente chama de Projeto Santinhas, as mulheres que a gente ajuda orientando como processar o alimento que compra dessa cadeia dos produtores orgânicos e agroecológicos da nossa rede. Devia estar indo para o último. Então, gente, espero ter passado, é muita informação em pouco tempo, mas eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas. A gente acredita muito nesse modelo, que a gente chama de 6 etapas para a microeconomia, e assim que a gente tiver mais novidades dessa implantação, eu posso compartilhar, quem quiser pode nos procurar, que a gente vai compartilhando esses dados, tá bem? Muito obrigada pela atenção, por terem me ouvido. Bom, muito obrigado, Evelyn, aí, por contar um pouco da história e do modelo de negócio da Santa Food. Incrível, assim,
Estão quase fechando o negócio ali, você comentário. Mas, então, gente, perdão um momento da descontração, eu gostaria de abrir o painel para perguntas, caso alguém tenha, peço que, se quiser, pode vir aqui na frente fazer a pergunta ou levantar a mão, que tem um microfone sem fio, podem levar até aí, até vocês. Se tiver algum comentário online, quem estiver online puder compartilhar também. Tem. Marina, a Valentina é uma plantinha feliz, né? Tem programa para criança? Chama tudo de plantinha feliz. Olá, boa tarde. Meu nome é Cleiton, em Boava, catador de materiais recicláveis na Nova Glicério. Eu vou dar os parabéns pelas ações que estão sendo apresentadas aqui hoje, né? Falou-se sobre o pote, que é uma coisa muito necessária e a gente está apostando todas as nossas fichas para reduzir a população de rua, abrindo novas vagas pote, né? Eu acho que é interessantíssimo essa descentralização da questão da compostagem. E a minha pergunta era que eu não vi a biodigestão, né? E nós sabemos que hoje São Paulo, além de ser um ponto focal nessa discussão de gestão de resíduos, né? E também serve de exemplo para vários outros países que também adotam a coleta seletiva no modelo de São Paulo também. E eu acho que fazer essa descentralização de compostagem, em abertura de novos postos de compostagem, ela traz esse beneficiamento para essa nossa intenção de abrir mais geração de renda e oportunidade dentro da diversidade de grupos, de gêneros, né? E a minha pergunta é o porquê a biodigestão ela ainda não está sendo olhada com uma forma mais delicada, né? E é isso. Só uma dúvida, é para todos os panelistas ou é para alguém em específico? Para todos, tá bom. Bom, quem quiser responder primeiro, enfim, acho que a ordem pode ser mais livre. Deixa eu... boa pergunta. Vamos falar aqui. A biodigestão, biodigestores, tá? Nós estamos trabalhando essa questão, a Prefeitura de São Paulo, o governo Ricardo Nunes, com um projeto de pequenos biodigestores familiares, certo? Que geram gás. É uma tecnologia, tem várias tecnologias, essa é uma tecnologia de outros, mas essa é uma tecnologia israelense, que é um biodigestor onde você coloca os resíduos, você pode colocar, inclusive, o esgoto de banheiro, de vaso sanitário, ele processa, gera gás, e ele tem uma segunda camada, que é o gás acumulado, que você tem gás de cozinha em casa. Os pequenos, para famílias de 4, 5 pessoas, ele produz mais ou menos 1 bujão de gás por mês. Tem alguns maiores, é uma experiência que nós estamos começando a implantar, estamos dando um avanço nisso, na região, principalmente de Parelheiros, e atrelado também ao Link os Pontos, em função de toda a questão do agricultor, porque isso é geração de renda, gás hoje a gente sabe que né? Todo mundo sabe como é a conta, e ele também faz um resíduo que é o adubo líquido, certo? Então, ele tem um aproveitamento integral. Nós estamos trabalhando isso numa pequena, em propriedades rurais, estamos conversando com as aldeias indígenas da região para a gente fazer essa implantação, fazendo, inclusive, a coleta do esgoto de banheiro, do vaso sanitário. E estamos começando a conversar um pouco com a educação para ver se isso tem uma solução, porque isso, na educação, aí estava falando, quando eu cheguei, estavam falando sobre educação, né? Ambiental, aonde você implantando isso, você vai ter toda
entre ter a horta na escola, você vai ter o biodigestor aproveitando o resíduo da própria descarte da horta, mas também da cozinha, gerando gás e mostrando para as crianças como se transformam as coisas, como elas se aproveitam. Então, é um projeto que nós estamos começando, está andando, mas é uma preocupação. Esta, vamos chamar assim, em micro escala, como falar, individual, porque isso, inclusive, protege o meio ambiente daquela região, que são regiões onde nunca chegará um ramal da Sabesp para fazer a captação de esgoto. Então, ele tem consciência disso. Então, nós criar multiformas de ser resiliente e tirar essa fossa negra, que todo mundo conhece, dessas regiões agrícolas. E tem, lógico, está em franca discussão essa questão de biodigestores na produção do resíduo orgânico da cidade. Eu, por exemplo, participo do Confrotas, um pessoal apresentou a forma de geração de energia, de gás para frotas do sistema de transporte público. São já estudos que estão avançados nessa questão, como no mundo, né? Mas essa já é uma produção industrial de alta escala, mas a preocupação dessa questão ambiental, sustentável, e vou voltar, é economia circular. Ali no micro, você tem adubo para o produtor, ele gera renda para ele, porque você gera gás para ele, nós estamos preocupados com isso. A prefeitura, o governo Ricardo Nunes está muito preocupado com isso. Estamos atuando naquela região, inclusive aí também vão fazer expansão depois para a região norte da cidade, onde também tem agricultores, e na leste, onde nós temos agricultores. Tá? Eu gostaria de comentar, até vou conversar depois com o Carlos. Eu acho que sei qual é essa empresa israelense, não sei o investimento, porque falou que é micro, mas na nossa cadeia a gente está em contato com um pesquisador que desenvolveu um biodigestor para gerar gás residencial, uma escala menor, não é o equivalente a um botijão por mês, mas com um custo, dá até para usar esse biodigestor, pode-se fazer com material reciclado, esse biodigestor, mas isso é algo que a gente ainda está acompanhando, que ele está validando, tem essas, por isso que eu falei, eu vou conversar aqui para saber se é mesmo essa empresa, para entender o investimento, porque o nosso objetivo é, em algum momento, também partir para a geração de energia, gerar o composto, que volta para a cadeia, e também indo atrás dessas soluções micro para ajudar no nosso processo de microeconomia verde circular. Hoje não está pronto, a gente está aguardando aí mais alguns desenvolvimentos, e se vierem novas tecnologias, a gente quer sempre estar próximo para, o mais rápido possível, poder fomentar a geração de renda dessa nova microeconomia dentro desse modelo. Eu vou aproveitar também para dizer que lá no sítio, né, na Planta Feliz, vai ter a visita sábado. Nós não temos ainda a questão do biogás, mas a gente pretende, porque como um espaço de educação ambiental, né, num pátio de compostagem, a gente pensa no processo completo. Né? Então, a gente já faz isso com o alimento, então nós somos agricultores orgânicos, plantamos, temos o nosso próprio adubo, coletamos os resíduos, mas mostrar que é possível você gerar o gás dos seus alimentos, dos seus resíduos, sejam de banheiro ou não, também é um planejamento futuro. E aí aproveito para dizer que a gente está no meio da Semana da Compostagem, né? Esse ano a Planta Feliz veio com a 2ª edição em São Paulo. Nós tivemos 217 cadastrados na coleta gratuita aqui em São Paulo, em 17 pontos. Então a gente está falando que a gente tem aí praticamente mais de 700 pessoas separando em 3 frações nas suas residências, né, os resíduos. E amanhã a gente passa para coletar, sábado, convido a todos, das 9 às 14, lá no nosso pátio da Planta Feliz, vai ter um grande evento, onde a gente vai mostrar todo esse processo. Como que vai funcionar esse evento? Você vai ter lá a possibilidade de, quem quiser, né, mexer na leira, entender todo o processo termofílico
né, colocando os resíduos que foram coletados essa semana. Você vai poder passar pela agrofloresta que nós temos. Inclusive, a gente está de frente para a represa Guarapiranga, a área de manancial com nascente na propriedade, então totalmente preservado. E vai ter também uma feirinha de produtores locais. Então, a gente tem vários produtores da região que vão estar lá no sábado para mostrar o fechamento desse ciclo. Tá? Então, fica mais uma vez o convite para quem puder participar das 9 às 14, lá na Planta Feliz. Bom, muito obrigado pelas falas de todos vocês, pela participação. Por conta do horário, a gente vai ter que encerrar esse painel de economia circular e alimentos. Obrigado a todo o público presente, presencialmente, online. E é uma honra poder ter esses momentos de troca e de discussão de economia circular. Muito obrigado a todos vocês.